Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Essa semana a gente começou com uma notícia muito boa, que foi a aceitação do convite do Diego e da Natália para participarem da nossa live, que vai ocorrer mais tarde um pouco ao vivo no YouTube. Não percam, eu tenho certeza que vai ser imperdível, né? E quem não puder assistir ao vivo pode assistir depois. E com base nisso, né, o Ítalo, inspirado pelo título proposto, que foi Exemplos Cristãos, e com certeza tocado no coração, porque a música, né, trazida pelo Diego e pela Natália remete à harmonia. E a gente vai perceber que esse tema, harmonia, que é profundo, complexo, muito pouco entendido, tem tudo a ver com a proposição do tema escolhido por ambos, né? Então ele traz uma pitadinha de Emmanuel com toques de Joana de Ângeles, fazendo a gente refletir em questões bastante relevantes que dizem respeito ao convite que o Cristo faz para a gente olhar para o que fazemos no dia a dia, a cada instante. Não vou dar muito spoiler não, para que a gente fique só com essa coceirinha, essa vontade da gente ouvir mais. Está muito interessante, tá bom? Então, só nos resta falar, né? Porque a gente fala que sempre vai falar e eu vou continuar falando, chamando você para mais perto dessa iniciativa. Toda iniciativa vale para a gente divulgar coisas boas, para a gente falar o bem, para a gente pensar juntos, para estudarmos. Então vem com a gente, se envolva nos diversos canais que a gente tem, vamos conversar e estar junto aí propondo novas realizações para difundir coisas boas. Ao final a gente vai fazer a nossa prece e convido você a estar conosco buscando a espiritualidade maior, buscando a proximidade com o bem. E aí só nos resta o convite final. Vamos ouvir? Olá a todos que estão conosco ouvindo a mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo. Com a grata satisfação de podermos ouvir e meditar com o Evangelho de Jesus, na busca do aprimoramento moral e espiritual, no desenvolver de nossa jornada de aprendizado para a luz, ao encontro da perfeição que nos cabe. Hoje foi escolhido o tema Exemplos Cristãos, que o Diego e a Natália do Grupo Integrarte nos encaminhou. Eles participaram da live hoje mais tarde. Começamos nos perguntando então o que é ser cristão. Certamente nos vêm vários argumentos na mente, de estudos anteriores e de meditações. Hoje traremos a definição muito pertinente que Hubert Holden nos diz, que é a seguinte: cristão genuíno é todo aquele homem que possui o Espírito de Cristo e vive segundo esse Espírito. O Espírito de Cristo, porém, é o de um amor ao próximo universal, nascido de um profundíssimo amor a Deus. Então esse é um contexto muito profundo, extremamente potente nas imagens que nos traz, mas ele designa bem o que é um Cristo, como ele se comporta, o que ele quer nos transmitir e quer deixar como caminho para que nós possamos trilhar. É imperioso então que nós tenhamos essa noção para conseguirmos entrar nesse entendimento. Durante a nossa existência, recebemos um imenso cabedal de chamamentos e de recursos, no decorrer do tempo, como sabemos, dos sábios antigos, dos profetas, discípulos e apóstolos que nos trouxeram luz ao entendimento, aos poucos, quando buscaram não só informar, mas transformar a si mesmos em cartas vivas, exemplificando como proceder no caminho, anunciando que o reino de Deus já é chegado e somos livres para semear o bem por onde formos. Como o dizer do Cristo: conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Grande notícia essa, não é mesmo, meus irmãos? Por decorrência disso, Deus determinou que nossa vida nos levará ao reino da justiça, do amor e da caridade, quando a luz será plena e reflexo de todo um esforço realizado por cada um. Nesse capítulo, nos diz o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Percebemos aqui que somos nós mesmos os construtores da nossa jornada, com a supervisão direta de um Cristo amoroso e justo em nome do Pai e os seus diversos enviados como vigilantes da nossa humanidade. Segue o Emmanuel dizendo: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Aprendemos com ele então que é preciso disciplinarmos nossas potências para operar transformações em nós mesmos. Pensamentos, vontades, perspectivas e as ações que naturalmente virão com o tempo, trazendo os frutos de uma vontade operosa e consciente. Só assim haverá conquistas sólidas e livres verdadeiramente. E Emmanuel diz ainda que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza, nos lembrando que primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Está em Jesus, Marcos 4:28. O Emmanuel ainda continua: o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Com essas palavras, o nosso amigo nos alerta que ainda estamos no princípio do conhecimento das coisas que Jesus nos trouxe, que não temos como exigir muito de nós nem dos outros, pois tudo tem o seu tempo e esse tempo chegará sempre. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, Carta aos Cristãos Modernos, discorre com profundidade que não nos atrevemos a interferir no seu dizer, que leremos parte para a nossa meditação. Apesar da situação afligente e ameaçadora, correm os ventos da esperança e da alegria, soprados pelos mensageiros da imortalidade que se encontram vigilantes, trabalhando os espíritos lúcidos para que assumam as suas responsabilidades e laborem em favor dos melhores dias do porvir, que podem ser alcançados. Cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero fujam por fim, envergonhados da terra, cedendo lugar à alegria e à felicidade que estão reservados para todos os servidores do bem. Reconstruir a cultura dentro de padrões morais saudáveis, aplicando os recursos valiosos já conquistados em benefício da sociedade, em vez dos grupos econômicos que exploram e exaurem o povo, constitui compromisso inadiável. Ter a coragem de enfrentar, se for o caso, o opróbrio e a humilhação na defesa dos fracos e desvalidos, erguendo-os da miséria em que se encontram para os níveis da educação e da oportunidade de crescimento, lutando pacificamente pela instalação da justiça social em todos os campos da sociedade, representa estar vinculado ao programa de dignificação humana. A evolução moral é lenta, fixando-se pela repetição, superando os vícios clamorosos que se encontram em predomínio no cerne do ser, será a responsável pela mudança dos valores atualmente aceitos e considerados, em que se destacam a astúcia e o atrevimento, o desrespeito e a vilania, substituídos pela ética do bem, da fraternidade e do mérito de cada um. Não mais tergiversar ante o dever ou negociar com a mentira e o ultraje, somente para manter-se entre os triunfadores da ilusão, com eles conivendo. Mais do que nunca, o Senhor necessita de mulheres e homens dispostos a dar-lhe, se necessário, a vida, em holocausto de amor e de silencioso sacrifício. Não mais existem os circos, as praças para as execuções dos hereges infiéis, as fogueiras e os cárceres sombrios para aqueles que são dedicados a Jesus. Pelo menos na forma,
No entanto, permanecem no conteúdo pela maneira como são vistos e considerados os seus servidores autênticos, sorvendo os amargos frutos da intriga e da insensatez, da perseguição por inveja e das tribulações morais. É indispensável viver o Evangelho em toda a sua magnitude. Não se vos impõe o abandono do mundo em forma de fuga psicológica, tentando ocultar os conflitos a serviço de Deus, como aconteceu em vários períodos do cristianismo. Deve-se viver com normalidade, enfrentar as situações difíceis com honradez, permanecendo vinculados a Jesus em todos os momentos. Quando não se age dessa forma e abraça-se-lhe a doutrina, certamente é o que dela fizeram os seres humanos, não o que foi ensinado por Jesus. No ardor dos testemunhos e das provações, é indispensável manter-se a alegria de viver, demonstrando que o tributo de justiça aos que são aplicados e ricos de amor é a paz da consciência que se enfloresce de júbilos. Desse modo, cultivai as expressões simples da existência, a generosidade para com todos e para com a natureza, mantendo-vos igualmente modestos, desataviados, sem as complexidades que perturbam a essência do ser espiritual. Desenvolvei a solidariedade entre todos, especialmente com os membros da grei espírita, onde desenvolveis os sentimentos e vos habilitais para a luta renovadora. Evitai o ressentimento e o melindre, a maledicência e a inveja, porque todos eles corrompem o coração e entorpecem o discernimento, embriagando o ser com os tóxicos do egoísmo exacerbado. Sede afáveis, gerando simpatia sem afetação e ternura sem pieguismo onde quer que vos encontreis. Quem conhece Jesus, conforme desvelado pelo Espiritismo, lentamente torna-se-lhe um verdadeiro êmulo, qual sucedeu ao pobrezinho de Assis. Em todas as circunstâncias em que vos encontreis, cantai hosanas ao Senhor pelos vossos atos. O século é perverso e não tem sentimentos, portanto indiferente a tudo quanto vos aconteça. Aí estão as indústrias do divertimento, da banalidade, da insensatez, da exploração de todo gênero, arrastando os incautos e levando-os de roldão no rumo do abismo da frustração. Tende tento e esparze a luz da verdade. Sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço e levai-o adiante em hinos de louvor e de ação, como nos primeiros dias do martirológio que ficaram no passado. Nunca mais temais aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Jesus seguirá convosco e em todos os momentos senti-lo-eis. Que Ele vos abençoe e vos guarde em sua paz. A servidora de sempre, Joana de Ângeles. Então percebemos que isso, para os espíritos, o fato de tentarmos ser cristãos ou de dizermos isso, é um assunto de extrema seriedade. É preciso se há pertinência de nossas ações, de nossas escolhas, com o que é pregado por Jesus. E nessa busca incessante de crescimento, na história que Jesus começou ou a partir dela, vamos encontrar inúmeros exemplos daqueles que souberam ouvir o Cristo e empreender uma jornada de dedicação na conquista de si mesmo. O caso de Joana de Ângeles, por exemplo, do próprio Emmanuel, permitindo que o exemplo que o Mestre continua nos oferecendo como guia e modelo, segundo os Espíritos a Kardec, é um chamamento que a boa nova causa nos corações que sejam dóceis a Ele, que se convenceram do teor divino de seus ensinamentos. Poderíamos trazer algumas lembranças ternas e fortes simultaneamente. Nos ocorreu de imediato a lembrança de Maria, a mãe de Jesus, que vivenciou de perto aqueles momentos imorredouros que, apesar da belicosidade com a qual tratamos o Cordeiro de Deus, é nossa grande esperança na construção do porvir. Maria também protagonizou parte desse contexto com dignidade, integridade e a força que destila de seu ser, trazida que foi especificamente para viver entre nós, como mãe e protetora fiel, e mesmo do seu próprio nome.
tão venerada, respeitada, cantada em verso e prosa, como a canção a seguir, intitulada Ave, com autoria de Gladstone Lage e Tim Santos. E é assim: Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua serva, seja a tua vontade, serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade sob aparição serena, concebente virgindade na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade de manante. Boa nova! Alegrai-vos, Galiléia, Samaria, Cafarnaum, ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova! O Senhor luz dará a luz. Achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Essa música é de uma profundidade, de uma beleza incomparável e nos traz o gabarito dos seres que puderam compartilhar com o Cristo aqueles momentos tão importantes para toda a humanidade. Porém, Jesus nos asseverou: não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus ou dizer-se cristão. É preciso seguirmos após o Mestre e confessá-lo diante dos homens, para que ele também nos confesse diante de Deus. Como bem disse Paulo de Tarso, combater o bom combate, seguir a carreira com fé até o fim, conhecendo a quem servimos, é o único caminho para a vida e de sermos dignos um dia, pela misericórdia divina, em nos enviar o Mestre dos Mestres para nos guiar os destinos. Dessa forma, meus queridos, só nos resta tentar sentirmos um pouco de gratidão pelo tamanho dessa obra, pela importância que ela representa em nossos destinos, trazendo luz em nossa ignorância e, mais do que isso, nos convidando a participar dessa jornada, pois cada um, sendo responsável por si mesmo, pode contar com o apoio de tantos irmãos dedicados e desvelados, ao extremo talvez, para que todos possamos experimentar e sorver desse bendito medicamento que se chama amor. Deus esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando para que sejamos prontos ao trabalho do bem, felizes em servir, felizes em poder termos pensamentos renovados na busca do entendimento maior da vida. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Iniciaremos a nossa prece de hoje declamando o poema Harmonia, do Espírito Marta. O caminho da prece está florido, as rosas da harmonia desabrocham olorosas. Subi comigo espaço afora, que luz dulcificante. Divisai o reino da alegria, onde uma eterna aurora embala os seres e embala os roseirais que florescem para a luz. Vinde, existem nas alturas regiões de paz, remanso de ventura, que sonhais jamais. Deus põe em cada canto uma pérola divina da sua luz, tesouro sacrossanto, patrimônio de todos os seus filhos. Por aqui não há dores, não há prantos. Eis que nos abraçamos, filhos que esperamos e mães que nos esperam, noivos idolatrados, afetos aguardados, com excelsas esperanças.
Eis que agora a saudade é uma recordação fugidia, um misto de amargura, de ventura e alegria. Subi comigo, aqui há pássaros trinando, por sob frontes luminosas entre as almas fraternas. Ó paragens eternas, onde a luz nunca morre em seus cambiantes, os quais a todo instante se intensificam, se esmaecem, entre cores e sons que não se esquecem. Atravessai a noite de amarguras pelas portas da dor e recordai que nas alturas vos esperam as luzes da alegria e os prazeres do amor. E então, Jesus, tocados pelas inspirações da temática, da poesia e da música, que possamos atender o convite da própria vida em si, expressão de Deus que em toda parte nos convida a sintonizarmos com o mais além, com a sublime harmonia que rege todo o universo. E ao refletirmos nas nossas dificuldades e dores, nos tropeços da vida, ajuda-nos a lembrar como nos ensinaste, que Deus, Pai diligente e amoroso, nos convida para continuarmos seguindo, entendendo melhor o fluxo que nos conduz, pois que, em essência, as leis de todo o universo se embalam no amor. E embora as dificuldades transitórias, embora as dores, nosso coração seguirá sempre rumo à evolução, rumo à harmonia, rumo ao bom e ao belo. Graças te damos por podermos sentir, nesses instantes de prece, os vislumbres da luz que nos aguarda. Graças te damos por estar sempre, mestre amigo, ao nosso lado. Que assim seja.